Olá, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ricardo e a gente vai começar mais uma aula de história, tudo bem? Agora a gente vai falar sobre a crise de 29. É um contexto um pouco mais avançado, né? E o que vai acontecer a princípio nos Estados Unidos, isso vai refletir de forma negativa nas economias espalhadas pelo mundo inteiro, exceto na União Soviética, porque está passando por outro processo. Tudo bem? Então vamos lá começar os nossos comentários. Aqui é o símbolo, né, da economia norte-americana, é o touro de bronze que fica exposto em Wall Street, nos Estados Unidos, em Nova York, né? A gente vai falar um pouco sobre a economia norte-americana nesse instante, para a gente ter uma ideia de o porquê houve essa crise de grandes proporções lá, e isso influenciou negativamente em todo o mundo. Tudo bem? Aqui algumas imagens, né, sobre a crise de 29 naquele instante, numa quinta-feira, quinta-feira tenebrosa, filas e filas de desempregados, notem, né, para receber até comida porque não tinham que comer, né? Aqui mostra uma espécie de refeitório comunitário, digamos assim, que os desempregados morando nas ruas, por sinal, não tinham que comer. E aqui uma charge mostrando uma nota, né, do dólar norte-americano e o símbolo máximo dessa nota, que é o presidente dos Estados Unidos, aqui com um problema econômico para ser enfrentado. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos analisar um pouco os Estados Unidos nos anos 20, né, que era chamado de os anos dourados, ou os loucos anos 20, beleza? Era um período de prosperidade muito intensa. A gente está falando do final da Primeira Guerra Mundial. A Europa, né, devastada por esse conflito, deixa de ser o centro social, político, econômico, né, do mundo, perdeu a sua centralização, digamos assim, deixa de existir, né, os preceitos do eurocentrismo e passa-se agora do norte-americanismo, né? E a economia estadunidense se tornara a mais poderosa do mundo. E exatamente por ter se tornado a mais poderosa, ou seja, várias outras nações depois da Primeira Guerra Mundial passam a depender mais dos Estados Unidos, e uma vez os Estados Unidos quebrando, consequentemente, as economias espalhadas pelo mundo inteiro que dependiam demais da economia norte-americana vão quebrar também. Inclusive, o território brasileiro vai ter muitos problemas. Antes da guerra, só para a gente ter uma ideia de como vai reverter, vai inverter a situação, os Estados Unidos deviam 3,7 bilhões de dólares para os europeus. E no final da guerra, né, os europeus é que vão dever 3 bilhões aos norte-americanos. A gente vai ver como é que essa dependência vai ser criada. Como isso aconteceu, né? A indústria europeia está muito abalada pela guerra e passa a consumir os produtos dos Estados Unidos, né? Porque a Europa, não tendo condições de produzir para o seu próprio sustento, para o consumo interno, porque as indústrias estão muito devastadas, passam a consumir os produtos norte-americanos, ou seja, a capacidade produtiva das indústrias norte-americanas elas vão crescer muito mais, né? O crescimento industrial é intenso. De 100% da produção industrial no mundo, 44,8% dessa produção ela era norte-americana. Então, quase 50% de tudo que se consumia no mundo saíam dos Estados Unidos. De certa forma, isso não é ruim, né? O ruim é uma concentração muito grande de dependência do mundo para com a economia norte-americana. Aí que a situação fica um pouco calamitosa. Essa produção industrial, né, aumentando cada vez a mais capacidade. No campo a situação também não era diferente. Passou a aumentar a produção de grãos em grande proporção no campo, né? A produção agrícola também crescia com a expansão da eletrificação e da mecanização, ou seja, a partir do momento que o campo passou a se mecanizar, né, a capacidade produtiva do campo também ela aumentou, consequentemente vai aumentar os produtos e consequentemente tem que aumentar o consumo, tem que aumentar a compra, porque produtos estão sendo oferecidos, têm que serem vendidos, tudo bem? Só para a gente ter uma ideia, entre 1921 e 29, a renda média de cada norte-americano, em média, ela cresce 25%. Né? Ao mesmo tempo, a população passou a ter mais acesso a crédito, ou seja, você passou a ter uma renda muito maior. Nesse mesmo instante, os bancos
eles, sem muitas exigências, eles passaram a emprestar demais. Ou seja, você ia ao banco, tomava emprestado uma certa quantidade de dinheiro para fazer com que esse dinheiro dinamize a economia. Pega dinheiro emprestado do banco, consequentemente, né, de forma cíclica, esse dinheiro vai voltar para o banco ao fim e ao cabo, né? Todo esse crescimento foi acompanhado de grande euforia, normal, né? A proliferação, só para a gente perceber um exemplo, né, desse crescimento e dessa euforia, né, começou a proliferar nos Estados Unidos o que a gente chama de arranha-céus, que transformaram-se em símbolos máximos dessa prosperidade econômica, né? Aqui tem dois dos principais arranha-céus dos Estados Unidos nesse instante, estão sendo construídos, né, na década de 20. Aqui é o edifício Fisher, que fica na cidade de Detroit, e aqui é o símbolo máximo dessa prosperidade econômica dos Estados Unidos, que é o Empire State, no território de Nova York. Ou seja, a construção civil ela passou a se desenvolver demais devido à capacidade produtiva e, como característica dessa capacidade produtiva, a obtenção de lucro, né? A produção de automóveis também não ficava atrás. Notem que a gente está criando um contexto para que a gente consiga entender como, a partir desse contexto, os Estados Unidos, eles tão prósperos como estavam, eles quebraram. Como uma situação tão benéfica transformou-se em uma situação muito negativa, né? A produção de automóveis não ficava atrás. Só para a gente perceber, né, um exemplo, né, que é a produção dos carros Ford, né? Servia de modelo para o mundo todo. Os seus carros tomavam as ruas, sendo produzidos no final da década de 20, mais de 23 milhões de automóveis por ano. Notem que nós estamos tendo a produção industrial ficando cada vez maior, a produção de grãos está cada vez maior, né? A construção civil está crescendo muito, muito, muito. Uma grande euforia está sendo vista nos Estados Unidos. A produção de automóveis, símbolo máximo dessa modernização, também não fica atrás, né? Aqui é um exemplo do carro modelo Ford T, né? Que a Ford passa a produzir em larga proporção, né? A modernização e as formas, né, de produção que as indústrias Ford passaram a ter, né, fizeram com que peças mais padronizadas e linha de montagem um pouco mais organizada reduziu os custos da produção. Consequentemente, os carros passaram a ser vendidos com preço mais baixo, ou seja, passaram a produzir carros de uma forma muito mais em conta, esses carros ficaram muito mais baratos, né? A multiplicação da venda de automóveis em todo o mundo passou a existir. Só para a gente perceber, no começo do século XX, quando a produção do carro Ford passou a existir, né, custava esse modelo de carro $950. No final da década de 20, a produção estava muito intensa, esse preço, né, do carro caiu para $250. Estão percebendo como a lei da oferta e da procura passou a se modificar no decorrer da década de 20, né? E tem mais, galera. Até o início da década de 20, uma política de aumento de salários permitiu que os próprios trabalhadores das montadoras pudessem comprar seus veículos, aumentando o mercado consumidor. Ou seja, aumenta o mercado consumidor, consequentemente está aumentando a quantidade de produtos que estão sendo produzidos. Essa coisa não vai dar muito certo. Vamos analisar até chegarmos lá, né? A economia norte-americana estava muito forte diante da devastação trazida pela guerra da Europa, como aqui a gente pode perceber, ó, a força da economia dos Estados Unidos também favoreceu a reconstrução da Europa. Alguns planos foram criados pelos Estados Unidos para que essa reconstrução europeia pudesse acontecer. Notem que a Europa está tomando emprestado grana dos Estados Unidos, a Europa está comprando produtos industrializados dos Estados Unidos e ficando cada vez mais dependente, né? Então vamos analisar. Planos como Planos Davis e Young auxiliaram a economia, por exemplo, da Alemanha após o conflito da Primeira Guerra Mundial. Aqui uma charge, né, referente ao Plano Davis. Ou seja, você está destruído, Europa, especificamente aqui como é o exemplo a Alemanha, e vai se reconstruir a partir da ajuda de outros que tenham condições. E nesse momento os outros eram os Estados Unidos. Olha uma informação importante aqui, ó. O padrão de desenvolvimento
dos Estados Unidos impressionava o mundo todo, porque a grande euforia estava existindo, né? O American Way of Life, ou seja, o estilo de vida norte-americano, passava a servir de modelo para outras nações. Como havia mencionado lá atrás, né? Até a Primeira Guerra Mundial, o padrão, o modelo cultural, sociológico, filosófico, literário, econômico, ou seja, os padrões, né, eram muito mais vinculados à Europa, principalmente Inglaterra e França. Com a Primeira Guerra Mundial destruindo quase que totalmente essas economias, deixam de ser eles o centro e passam os Estados Unidos, né? A cultura norte-americana passava a substituir a europeia como referência, expandindo, por exemplo, o cinema de Hollywood e o jazz, né? Aqui a gente tem duas imagens, né? Aqui é a capa de um livro, A História Social do Jazz. Aqui é quem escreveu esse livro, um historiador chamado Eric Hobsbawm. Ou seja, ele pega o jazz para analisar a partir de uma questão cultural, musical, social, né, como os Estados Unidos passaram a influenciar pela sua produção cinematográfica e a sua produção musical, digamos assim, né? E chegou a partir da música e do cinema os tentáculos dos Estados Unidos no mundo todo, na verdade. Aí, galera, atenção, né? Informação importante, atenção, atenção. Então, tomem cuidado, né? No que diz respeito à participação do Estado na economia, a postura dos norte-americanos era de extremo liberalismo, ou seja, está sendo aumentada a sua capacidade produtiva. Em nenhum momento o governo norte-americano freou essa produção industrial, produção automobilística, produção agrícola, porque era uma característica político-econômica nos Estados Unidos, ou seja, o liberalismo econômico, né, é o que a gente chama de laissez-faire, laissez-passer, deixar e fazer, deixar e passar. A economia é uma questão, é um dado natural, então não caberia ao ser humano intervir nessa economia. Ela tem uma lógica própria. Então, do mesmo jeito que tem ascensão, tem queda, né? Então, estava em ascensão e ascensão. Quando a queda ela começasse a existir, vai emergir uma mão invisível, de acordo com Adam Smith, e autorregulará a economia, né? O governo não deveria intervir no mercado, prevalecendo assim as leis, como mencionei, naturais da economia. Né? É o que nesse instante passou a ser muito propagandeado, a política do big business, né? É o nome pelo qual ficou conhecida, né? E pode ser resumida numa frase interessante demais para nós, né? Mais economia no Estado e menos Estado na economia. O que a gente chama de Estado mínimo, Estado quase inexistente, né? Quem organiza a economia é o próprio mercado. Essa é a lógica, por exemplo, que fez os Estados Unidos crescerem, mas nunca na história algo tão bem feito deu errado, que no caso, nunca na história até então, a economia foi algo tão extremo, né, e leva em consideração essa economia liberal tão extremada que fez os Estados Unidos quedarem, né? Os fatores para a crise. Nós temos vários fatores, como a gente vem analisando em nossas aulas, né? Mas um principal fator a gente pode mencionar aqui, que é a superprodução e a incapacidade dos mercados, tanto interno quanto externo, de acompanhar essa produção que crescia desenfreadamente. Ou seja, está sendo produzido, não quer dizer que os Estados Unidos não estavam vendendo. Eles não estavam vendendo na proporção que estava sendo produzidos seus produtos. Esse que foi um principal fator para a crise de 29 acontecer, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, o crescimento da produção industrial norte-americana fazia sentido, normal, né? Porque os países envolvidos, eles tiveram suas indústrias destruídas e, consequentemente, eles precisam comer, vestir, beber, consumir. Eles não tinham condições de produzir, logo a economia norte-americana estava produzindo e estava vendendo para eles. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, fazia sentido esse crescimento existir, né? E depois? O mesmo ritmo da fabricação se manteve devido à necessidade de vender mercadorias para os países com a economia ainda abalada, né? No entanto, com a recuperação dessas economias, dessas nações, a tendência era de que esses produtos tivessem seu mercado reduzido, ou seja, os Estados Unidos estão ajudando
as economias europeias a se reconstruírem, qual deveria ser a lógica? Já que eu estou ajudando a você se reconstruir, então daqui a pouco você vai passar a produzir o seu próprio produto e, consequentemente, você vai deixar de comprar nessa proporção os nossos. Então, consequentemente, deveriam os Estados Unidos quedar a sua produção interna. No entanto, eles continuaram a produzir na mesma proporção. Como a recuperação das economias europeias estava acontecendo, a confiança no mercado interno estadunidense ela passou a ser uma máxima. Não estou vendendo para fora como eu vendia, então eu vou começar a vender para dentro, para suprir essa necessidade. Mas um problema sério surgiu, né? E qual seria? Vamos olhar aqui como era, né, a situação econômica nos Estados Unidos nesse instante. A atuação dos sindicatos e as greves, por exemplo, eram proibidos. O que eu quero dizer com isso? A luta por aumento de salários, o que poderia representar um estímulo ao consumo, era praticamente impossível. Ou seja, se você aposta no mercado interno, você tem que dar condições a essa população comprar. Logo, não havia, por exemplo, a não ser que quando o dono da fábrica quisesse te dar um aumento de salário, aí sim os salários eram aumentados. Caso contrário, isso não existia. E também os sindicatos que eles existem para que possam representar as classes, né, trabalhadoras diante da classe patronal, não podia existir. Logo, ficava defasado, ou seja, você não estava dando condições a essa população, o mercado interno, né, comprar. E com o passar do tempo, mesmo as iniciativas de aumento do salário, como aconteceu, como lá atrás eu mencionei com o Henry Ford, foram se tornando cada vez mais raras, né? E nos Estados Unidos havia isso aqui que a gente vai comentar agora, uma concentração de renda muito desproporcional, né? E isso impossibilita um mercado interno ficar um pouco mais ascendente, um pouco mais dinâmico, eufórico, né? Notem, 1% da população concentrava quase que 25% da renda. Vocês estão percebendo como é muito díspare? Desse 1%, uma minoria, notem e pasmem, equivalente a 0,1% da população possuía 13%. Ao mesmo tempo, em 29, 12 milhões de famílias estadunidenses recebiam apenas 13% das riquezas geradas pela economia. Ou seja, né, quando a economia ela fica dessa forma, ou seja, a população muito desproporcional, né, no que tange à equiparação de compra, fica muito díspare, poucos têm condições de comprar e muitos não têm condições de comprar, economia nenhuma, né, consegue se sustentar com disparidades dessa forma. Vamos para mais uma questão importante, né? Nos Estados Unidos da década de 20, poucos viviam com muita riqueza, como eu mencionei para vocês. Ou seja, o crescimento da economia do país não era acompanhado por uma distribuição das riquezas produzidas. A capacidade de consumo da população não era tão grande assim como se pensava, né? E tem mais, galera, né? Aviso importante. Com o crescimento das indústrias e o aumento da produção, colaboraram para o aumento da concentração de renda, que, consequentemente, se as empresas dos Estados Unidos produziam cada vez mais e, no entanto, os lucros desse crescimento ficavam nas mãos de poucos. Quem iria, então, consumir essas mercadorias, né? Aí a gente tem uma questão de matemática, o que a gente chama de lei da oferta e da procura. E falando em questão de matemática, nada melhor do que trazer esse rapazinho aqui para nos ajudar nessa questão matemática, e esse rapazinho aí manja muito de matemática que vocês conhecem, tudo bem? Então vamos lá, eu gosto muito dele e é isso aí. Né? Assim, a indústria produzia milhões de artigos ao mesmo tempo em que milhões de pessoas viviam com pouco dinheiro. Vocês estão percebendo que está muito desproporcional? Tem muito produto para ser comprado, né? E não tem muitas pessoas para comprá-los, né? E aí o resultado desse problema todo, né? Que o resultado dessa matemática foi muito negativo, né? Foi catastrófico esse resultado e colaborou para agravar ainda mais os efeitos da superprodução, né? E aí, galera, a gente fica por aqui por hoje, né?
Foi um prazer imenso estar com vocês. Espero que possam ler bem, ler muito, aprender, concentrar-se demais. Nós não estamos de férias, estamos num período aí um pouco complicado, mas esse período vai passar, né? Alimente-se, tome muito café, né? E foi um prazer imenso estar com vocês. Tudo bem? Até mais. Fui.